Olá, a vida na terra do sol nascente. Bem-vindo ao Japão. Os decassegues brasileiros e as dificuldades enfrentadas na educação dos filhos. Começaram a surgir escolas por brasileiros, com donos brasileiros para atender essas crianças, cobrando uma mensalidade pequena, mas também oferecendo uma educação pequena. Grande parte das famílias não prepararam os filhos para viver em caráter permanente no Japão. O dilema, escolas brasileiras ou japonesas? O obstáculo, a complexidade da língua. O tema foi debatido na Comissão de Educação do Senado. Em discussão, está começando. Essa audiência tem uma razão pessoal, é fruto de um sentimento que eu tive durante uma viagem que eu fiz. Por 6 anos eu fui do Conselho da Universidade das Nações Unidas. Essa universidade é sediada em Tóquio. E isso me fez viajar ao Japão para participar das reuniões do conselho daquela universidade e definir orientações na universidade. E eu aproveitei uma dessas viagens e pedi para visitar escolas onde estudam filhos de brasileiros que moram no Japão. E eu confesso que eu tive um choque. Essas crianças brasileiras, depois eu darei alguns números, elas não conseguem se integrar nas escolas japonesas. O idioma é uma barreira maior do que para aprender francês, inglês, espanhol, por exemplo. A cultura é radicalmente diferente. E, sobretudo, os nossos emigrantes brasileiros para o Japão, eles são de um estrato social de trabalhadores manuais, em geral. Nos outros países são de estratos de trabalhadores qualificados. Então, em casa, eles não conseguem ter nem o apoio intelectual, nem mesmo a ideia do compromisso com a educação. O resultado é que essas crianças ficam nem lá nem cá. Essas crianças perdem as raízes brasileiras e não adquirem raízes japonesas. Mas aquelas crianças também são brasileiras. E representam hoje, de certa maneira, um pedaço de 3 milhões de compatriotas nossos que estão no exterior e que, felizmente, não abriram mão da nacionalidade, não abandonaram a brasilidade. A gente teve um fluxo migratório que começou no final da década de 80 de brasileiros para o Japão. Esses brasileiros, eles chegaram a ser cerca de 300 mil pessoas num dado momento, depois flutuou, hoje, até onde eu sei, deve ser por volta de 200 mil pessoas. Esses brasileiros, eles foram em busca de uma vida melhor, alguns com o projeto pessoal de já emigrar, enfim, definitivamente, outros com o projeto de juntar algum dinheiro, voltar, construir negócios no Brasil. Eles se inseriram, obviamente, de forma diferente, cada um deles na sociedade japonesa. Muitos acabaram, nos anos seguintes ao da chegada, trazendo os filhos que tinham ficado no Brasil, outros se casaram lá, como disse o senador, e lá tiveram filhos. E aí começou a questão da educação dessas crianças que estavam no Japão. Então, essas famílias, elas começaram a se defrontar com um dilema. O que eu faço? Eu ponho o meu filho numa escola brasileira, porque eu quero que ele seja um brasileiro, porque eu quero voltar para o Brasil, ou não, eu ponho esse filho numa escola japonesa, porque eu quero ficar aqui de vez e eu quero que ele se integre à sociedade, ou as duas coisas, eu quero que ele saiba e se integre na sociedade japonesa, mas eu não quero que ele perca a língua de origem e a identidade. E cada uma dessas escolhas, ela apresentava os seus desafios. Esse problema do Japão é específico do Japão. Nós não temos esse conjunto de dificuldades, de características nos Estados Unidos, onde a segunda geração de brasileiros já está bem integrada, vai para a escola, estuda e em muito pouco tempo já está falando inglês sem sotaque e se integra com facilidade. No mesmo na Europa, até mesmo na Alemanha, nós temos essa maior facilidade. No Japão, há um conjunto de fatores que infelizmente, que produz esse dilema educacional. Nossos imigrantes, a primeira geração, os que vão do Brasil para o exterior, raramente têm domínio do japonês, porque normalmente eles tomam a decisão de migrar muito em cima
eles não se preparam para um projeto de migração dentro de vários anos. Começamos a migração em larga escala nos anos 90, chegamos a ter 300 mil brasileiros por volta de 2007. E depois, com a crise econômica e o terremoto, nós tivemos uma queda muito grande. E aí, há 2 anos atrás, voltamos a recuperar os números. Neste momento, nós temos 180.923 brasileiros residentes no Japão. Isso é um privilégio, é o único país onde nós podemos dizer quantos brasileiros nós temos. Então, 180 mil, dos quais nós temos 41.896 menores de 19 anos, ou seja, praticamente 1/4 da nossa comunidade. E nós temos, ainda podemos ir além, nós temos 22.283 menores de 10 anos e quase 20 mil entre 11 e 19 anos. 1/4 da nossa comunidade é o nosso público-alvo dessa audiência, são esses menores. E desse grupo de 41 mil, 27 mil entre 6 e 19 anos, ou seja, em idade escolar. Nós estamos falando aqui, quando nós falamos do problema educacional, nós estamos falando, nessa primeira fase do estudo, estamos falando de 27 mil pessoas. Normalmente as pessoas vão para ver como vai ser e tomarem a decisão depois, no exterior. No Japão não é uma exceção. As pessoas migram e, se der certo, elas vão ficando, se não der, elas voltam. Mas no caso do Japão, como foi mencionado aqui, essa decisão afetou os filhos, porque sempre planejando retornar ao Brasil, grande parte das famílias não prepararam os filhos para viver em caráter permanente no Japão. O Japão não é um país de fácil adaptabilidade, né? Primeiramente pelo próprio idioma. Já os brasileiros, como eu digo, formam grupos isolados. Eles se juntam aos iguais. Eles acabam buscando latinos ou mesmo brasileiros e não saem desse grupo. Então há uma grande festa, digamos assim, né, de encontros e aí discussões do dia a dia desses brasileiros. Mas eles são limitados a esse dia a dia, a essa vida diária, e que acaba levando a uma exclusão social. As escolas brasileiras no Japão, crianças educadas de forma precária, carências no português, desconhecimento do japonês. Em função dessa dificuldade das crianças frequentarem as escolas da rede japonesa, começaram a surgir escolas por brasileiros, com donos brasileiros, para atender essas crianças, cobrando uma mensalidade pequena, mas também oferecendo uma educação pequena. Eu estive em salas de aula em que tinham crianças de 15 anos com crianças de 11 anos, tentando aprender a mesma coisa de matemática por um brasileiro que não foi preparado para ser professor de matemática. Tinha ido para lá também como imigrante para o trabalho manual e foi aproveitado. Em 2010, haviam 78 escolas brasileiras no país. Escolinhas pequenininhas. Escolas que seguem diferentes modelos de ensino. Cada um segue uma coisa diferente. Que vão desde a oferta do currículo brasileiro, seguindo as diretivas do MEC, até simples oferta de reforço de língua portuguesa após a escola japonesa para os poucos que conseguem frequentar o Japão. A criança que escolhia, de alguma forma, perpetuar o laço com a identidade brasileira, muitas vezes ia para essas escolas brasileiras. Elas são escolas privadas, não são escolas públicas, são escolas que foram organizadas por esses próprios brasileiros, não é? Elas têm formatos diversos, como disse o senador. Dessas 70 e poucas escolas, algo como 30 chegaram a ser objeto de análise e foram homologadas pelo Ministério da Educação. Algumas delas eram boas e depois acabaram se precarizando e a gente não tinha como suprir essa nova fase, quer dizer, a gente não tinha como
deixar de descredenciar essas escolas. Então, esse era um dos caminhos que foi escolhido, colocar os filhos nessas escolas. O outro caminho era escolher a escola japonesa, quer dizer, ao contrário da sociedade americana, das sociedades dos países europeus, a sociedade japonesa, ela é muito particular. Eu morei no Japão durante 2 anos. Ela é uma peculiaridade não só para nós, mas também na própria Ásia. Eles são muito diferentes culturalmente dos chineses, dos tailandeses, dos coreanos, não é? Então, a integração na sociedade japonesa ela não é fácil. O senador mencionou nos anos 2010, 78 escolas. Elas estão diminuindo, mas nós temos as gerações que estudaram nessas 78 escolas e que hoje sofrem a consequência da decisão dos pais, porque os pais iam voltar e não voltaram. Então, muitos desses estão lá até hoje e as crianças tiveram uma formação dentro de uma escola brasileira. Então, elas foram criadas numa bolha brasileira. Elas não foram criadas no Japão, elas foram criadas num universo paralelo, estudando em português. E essa é a raiz das nossas dificuldades. Nós temos hoje 123 escolas no Japão com alunos brasileiros. Então, quando nós falamos aqui de projetos de after school para ajudar as crianças que estão nas escolas japonesas, nós vamos ter esse universo. Nós vamos ter uma iniciativa, ainda que piloto, e ser multiplicada hoje por 123. Esperamos, se tudo correr bem, que essas crianças passem a se multiplicar por mais escolas, porque nós sabemos que é importante elas se integrarem ao Japão. Dados de 2013, estudos elaborados pelo Kojima, revelam que havia 56 escolas brasileiras, das quais 12 escolas não eram acreditadas e 44 escolas eram reconhecidas pelo MEC, né? Dessas 15, o governo japonês as reconheciam como escolas miscelâneas. De uma forma geral, e isso eu vivenciei na Universidade de Tsukuba, onde estudei, nós fizemos um pequeno debate na época, isso no final da década de 90, início de 2000, sobre as escolas brasileiras no Japão. E aí eu fiquei muito surpreso com o que eu escutei. No caso, nós recebemos a diretora, presidente de uma escola em Mitsukaido, que é uma região, uma cidade muito próxima, não leva nem meia hora de Tsukuba, onde eu morava. Ela não falava direito o japonês, nem muito pouco falava o português. Ela tinha sido proprietária de fornecimento de uma empresa que fornecia marmitas, e como tinha lucrado bastante, viu a oportunidade de fazer uma escola algo lucrativo também, né? E como a própria tese de mestrado que eu li, há outras escolas cujos diretores não têm conhecimento prévio algum sobre educação. E em vez do acolhimento, o sofrimento, bullying nas escolas, gangues, criminalidade. Muitos estudos hoje já indicam que o fenômeno do bullying, infelizmente, é um fenômeno presente no mundo inteiro, mas, infelizmente, ele tende a ser um pouco mais presente nessas sociedades restritivas como a japonesa. Então, essas crianças começavam a ser objeto de bullying, elas iam ficando isoladas e acabavam... Existe, inclusive, um fenômeno muito preocupante, que é um número de diagnósticos como autistas das crianças brasileiras muito acima da média, possivelmente porque elas não conseguem se integrar. Não é? Bom, então, para dizer que essa ideia da escola japonesa também tinha suas dificuldades. Então, nem todas as crianças conseguiam se integrar. As escolas não conseguiam suprir essa falta da tradição familiar, digamos assim. Que essa é uma outra vertente do problema que nos preocupa muito,
6,15% das crianças brasileiras em escolas japonesas estão diagnosticadas com autismo. Apenas 1,48% das crianças japonesas nas escolas japonesas estão diagnosticadas com autismo, ou seja, 5 vezes o número. Como interpretar essa estatística? Nós não acreditamos que esses 6% de crianças brasileiras nas escolas japonesas sejam autistas. Não é possível que seja isso. Então, há um consenso geral e a nossa rede de postos está debruçada nesse problema. Inclusive, nós temos organizado mesas redondas para discutir isso. Nós achamos que há diagnósticos equivocados ou precipitados. E a minha colega, a conselheira Rita Marques, que está aqui conosco, a chefe da Divisão de Comunidades Brasileiras, estava apontando ontem que crianças sírias no Brasil também estão, está havendo um registro de possível autismo entre crianças sírias de pais refugiados. Então, nós estamos vendo que, muito possivelmente, esses diagnósticos signifiquem não autismo, mas despreparo de profissionais para lidar com culturas diferentes, uma má interpretação, não é, daquela dificuldade de aprendizado. A criança não está deixando de aprender matemática porque ela não entende matemática, é porque ela não está entendendo o idioma. Então, isso está acontecendo. E podem ser também consequências de alguns aspectos estruturais do ensino japonês que dificultem, em alguma medida, a incorporação de estrangeiros. E estamos pensando em como fazer uma campanha de esclarecimento para os pais para que eles não aceitem esses diagnósticos, porque a consequência de aceitação do diagnóstico é gravíssima. A escola japonesa, quando dá o diagnóstico de autismo, ela oferece colocar a criança numa sala especial. E, ao colocar uma criança numa sala especial, é uma profecia que vai se autocumprir, porque se aquela criança não tinha dificuldade, aí mesmo é que ela não vai progredir, porque vão pedir dela muito menos, os desafios vão diminuir muito. Não é por acaso que eu percebi aí, o cônsul me disse, o Farani, que há um número razoável, obviamente, dentro das proporções, de crianças, adolescentes brasileiros entre infratores presos no Japão. É a nacionalidade que tem maior número de infratores adolescentes, porque é um fenômeno raro na sociedade japonesa, o jovem infrator. Não é como aqui, que nós nos acostumamos com essa tragédia. E, de repente, as prisões para jovens, elas estão hoje com brasileiros. Nós sabemos que há uma taxa de evasão escolar séria, não na província de Shizuoka, mas em outras províncias, quando as crianças não conseguem acompanhar e a experiência está sendo muito traumática com o bullying e com todas as dificuldades. Para onde elas vão? Elas deixam de frequentar a escola e elas vão ingressar no mercado de trabalho na primeira oportunidade, assim que puderem, como operários de chão de fábrica. Nesse meio tempo, nós sabemos, o senhor mencionou delinquência juvenil, nós sabemos que é um risco, porque muitos desses jovens, eles não estão integrados na escola, mas eles acabam, pelo tempo livre, podendo ser recrutados por pequenas gangues. Então, há anos que nós observamos pequenos delitos por brasileiros, furtos de toca-fita, na época era toca-fitas, depois pequenos furtos. Isso, antes de vir para cá, eu até fui ver os nossos dados estatísticos de menores presos. Os nossos dados estatísticos não refletem uma situação muito grave. Nós estamos na casa de 30 ou 40 brasileiros presos atualmente, em qualquer momento. É muito pouco. E possivelmente eles estão nessas pequenas gangues, mas não estão presos. As gangues estão conseguindo se evadir de qualquer punição policial. Então, eles ficam um período nas ruas com companhia de crianças japonesas, inclusive, que estão em situação parecida. E, na primeira oportunidade, eles vão ingressar no mercado de trabalho em condição de baixíssima qualificação, da qual eles dificilmente conseguirão sair para um emprego de mais alta remuneração e desafio profissional. E o que fazer para ajudar? Neste nosso último bloco, os projetos em andamento, informação
conscientização. Maior interação entre os governos brasileiro e japonês. Sei que isso já vem acontecendo, né? Eu acredito que o governo japonês esteja aberto a escutar. A maior fiscalização dessas escolas seria, não sei como seria feito isso por meio do próprio Ministério da Educação, se já é feito, né? Digo escolas e professores, né? E aí avaliar currículo, como isso tem sido aplicado. Discussão de um projeto político-pedagógico comum às escolas brasileiras, eu vejo que isso também tem evoluído, né? E avaliar propostas de currículo bilíngue, também já foi mencionado. E uma questão que eu achei interessante, que não depende de nós, depende do governo japonês, mas aí uma interação, não sei se quão positivo também seria isso, né? Tornar obrigatória a educação de crianças e jovens estrangeiros. Os japoneses em idade escolar, né, na faixa etária de 5 a 14 anos, tem como obrigatório a sua educação. Eles vão à escola obrigatoriamente, né? Já os estrangeiros que estão lá não obrigatoriamente. Nós temos no Brasil hoje 7 universidades que têm o curso de letras japonês. Não é? São 5 federais e 2 estaduais que oferecem o curso de letras japonês. E, obviamente, lá no Japão, você tem uma série de universidades que oferecem o curso de português, não é? Então, qual que era a nossa intenção? Nós, no MEC, então, fomos falar com a Universidade de Brasília, que é uma delas e que é mais próximo, não é? E conversamos sobre a ideia de que eles, com o apoio do MEC, desenvolvam um sistema de bolsas que seriam dadas aos formandos, né, de letras japonês, dos últimos anos, porque eles, obviamente, além de saberem japonês, eles têm que ter no currículo algum número de horas-aulas. Então, seriam selecionados um número de estudantes, formando já no final do curso, que iriam ficar 6 meses no Japão, onde eles seriam acolhidos por uma universidade japonesa, enfim, lá eles aprofundariam o japonês e eles dariam aula. Eles dariam aula onde? Nas escolas brasileiras, no contraturno. Então, é um sistema que a gente está chamando, por falta até agora de melhor denominação, de after school. Não é? Então, a ideia é de que eles se integrem a uma dessas escolas brasileiras que lá existem e ministrem classes de reforço das matérias que eles têm de manhã, ou, enfim, no contraturno, não é? E deem aulas de japonês e de português. Então, essa é uma negociação que está em andamento. Nós temos uma minuta de texto com a UNB e nós pretendemos, então, fechar esse texto, apresentar o lado japonês, porque, obviamente, toda negociação depende do outro lado, né? Mas nós já identificamos uma série de universidades japonesas que têm interesse. Um outro trabalho que nós temos feito são campanhas de esclarecimento junto aos pais, no Japão e no Brasil. Vou aqui só mostrar um exemplo. Nós agora vamos passar a nos fazer presentes nas feiras de emprego no Brasil. E nós acabamos de descobrir como chegar aos imigrantes e emigrantes potenciais, antes de emigrarem, para que eles pensem já, antes de migrar, nas consequências de uma série de decisões que eles vão tomar. Então, as campanhas no Japão já existem, agora no Brasil são essa evolução que nós estamos fazendo. Temos também esse projeto que eu mencionei de capacitação de creches de brasileiros no Japão. Nós já queremos discutir com órgãos do Sistema S, inclusive com apoio, se possível, do MEC e de alguma universidade. Iniciativas motivacionais. Nossos cônsules têm cumprido um calendário intenso de visitas às escolas brasileiras, têm organizado eventos culturais e esportivos, concursos de redação, oratória, desenho, música e fotografia. O Enseja no exterior é importantíssimo. O Enseja, como exame de certificação de habilidades, ele permite que uma pessoa que não cumpriu todos os anos do ensino fundamental e médio tenha esse diploma e possa ingressar na faculdade. Então,
de um país, hoje nós temos vários, esse ano vão ser 14 cidades, e eu queria aqui manifestar nosso apreço enorme pelo apoio recebido do INEP. Não há nenhuma expectativa de que sejam transferidos recursos para pagar a educação de brasileiros ou a saúde de brasileiros ou o que quer que seja. No exterior, o que nós fazemos é o que nós chamamos de o dinheiro da semente, é só isso que a gente quer. Para projetos piloto que provavelmente depois irão evoluir e vão acabar encontrando maneiras de se sustentar sozinhos. Trabalhar a própria família do DECASEG, daqueles que estão trabalhando, porque se eles já saem com uma visão viesada do Brasil, do que é o Japão, eles acabam transmitindo isso para seus filhos. E esses filhos, ao irem a uma escola japonesa, eles acabam criando barreiras e limitando a essa própria evolução educacional, né? Eu vejo isso como um sério problema. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.